Olá, gente, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola em Casa da Prefeitura de Paulista. Eu me chamo professor Edson e o componente curricular é Movimento e Ação. A nossa série de hoje vai ser quarto ano do ensino fundamental e o nosso tema de aula hoje vai ser Patrimônio Histórico Cultural do Brasil. Antes de começar nossa aula, eu gostaria de saber se vocês fizeram o desafio da aula passada. E aí, se não fizeram, dá tempo ainda de fazer, gente. Mande e envie para os professores de vocês o nosso desafio. E aí, Chaminézinho, o que é que temos hoje? Diz assim: patrimônio histórico, cultural, diz respeito a tudo aquilo que produz material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância, a cultura científica em geral. O que é que isso significa? Que o povo, a sociedade, de um bem material ou imaterial, ali, ele começa a valorizar para aquele povo, para aquela sociedade. E aí vem o tombamento. Então, primeiramente, vamos ver o que é o patrimônio material protegido pelo INFA. Então, o INFA faz parte do Ministério da Cultura, ele está vinculado ao Ministério da Cultura e ele toma conta desse local que toma conta dos patrimônios históricos do Brasil. Então, aí diz assim: o INFA é composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo a sua natureza, conforme os 4 livros do tombamento. Então, para uma cultura do povo, né, ser tombada, ou uma obra, ou um prédio, então tem que passar por essa etapa, os 4 livros do tombamento. Então, vamos mais aqui. A palavra tombamento tem origem portuguesa, significa fazer um registro do patrimônio de alguém em livros específicos, no órgão de estados que cumpre tal função, ou seja, de tal valor para a sua comunidade, protegendo-o por meio de legislação específica. Foi assim como eu falei anterior. Então, a sociedade, a comunidade, o povo local, então ele toma conta ali da sua cultura, da sua história, através de uma estátua ou uma dança, que é um patrimônio imaterial, e tudo isso se torna um patrimônio cultural de um povo. E aí vamos ver alguns patrimônios culturais tombados no Brasil, e tá aí o primeiro. E aí, esse aí, eu acho que muita gente conhece, é o Cristo Redentor, que fica onde? Fica no Rio de Janeiro. Então, o Cristo Redentor, vamos saber qual foi o ano do seu tombamento. Então, aí, ó, em 30 de setembro de 2008, a estátua do Cristo Redentor foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, INFA, por sua importância histórica. Então, a partir desse momento, o Cristo Redentor ficou tombado. Então, quando isso acontece, ele não pode mudar a sua estrutura. Então, o Cristo Redentor tem que permanecer desse mesmo jeito. Não pode mudar o seu jeito ou a sua estrutura por conta do patrimônio tombado. Outro que temos aí é a cidade histórica de Ouro Preto. E aí, temos aí, ó, essa imagem, é uma cidade histórica lá de Ouro Preto, que em Minas Gerais, e diz assim: em 19 de 38, a cidade foi tombada como patrimônio nacional a fim de amparar as tradições culturais. E em setembro de 1980, foi agraciada pela Unesco, a Organização das Nações Unidas, e para a educação da sociedade e cultura. Então, podemos tombar uma estátua, um monumento ou uma cidade, assim como foi Ouro Preto. Ouro Preto foi tombada, então toda a cidade de Ouro Preto foi tombada. Então, as estruturas das casas, os locais, igrejas, prédios públicos não podem ser modificados por conta do tombamento. Então, o INFA toma conta disso
Então vamos ver outra cidade ou outro lugar. E aí? Vocês acham que local é esse? E aí? Vou dar 5 segundos a vocês. E aí, Chaminézinho? E você em casa, sabe que lugar é esse? Que igreja é essa? Olha, eu estou escutando aí, ó. Realmente é a Igreja do Carmo. E aí, onde fica a Igreja do Carmo? A Igreja do Carmo fica em Olinda. Na verdade, é o convento, uma parte dela é um convento junto com a igreja. Então, é o convento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que fica em Olinda, Pernambuco, aqui, vizinho de Paulista, essa cidade, né? Maravilhosa Olinda. Foram tombados por sua importância cultural no ano de 1938. Então, 1938 houve esse tombamento, né, da Igreja do Carmo, e tudo isso foi passado. E também, Olinda também é um patrimônio histórico da humanidade, e o frevo é um patrimônio também, só que é imaterial. Então, Olinda, que Paulista já pertenceu também a Olinda, para quem não sabe, e aí Olinda é a nossa vizinha e tem aí o tombamento da Igreja do Carmo. Então vamos passar para outra aí. E aí, que local é esse? 1, 2, 3. É as ruínas aí, ó, de São Miguel de Missões, que fica no Rio Grande do Sul. Essa ruína aí também foi tombada. É um sítio arqueológico de São Miguel das Missões, declarado Patrimônio Mundial, Cultural, Natural pela Unesco em 1983, em um conjunto históricos mais importantes situados nas terras brasileiras. Então, pode ser também aí nacional, né, ou natural. O que seria natural, professor? Poderia ser uma cachoeira, um rio. Então, aí também pode ser um patrimônio histórico. Vamos para outro lugar, e quem sabe aí que vocês sabem. E aí, que local é esse? Alguém sabe? Foi em 1993, o parque passou a constar no livro de tombo arqueológico e paisagístico do INFA. E aí, que parque é esse? É um parque muito conhecido, tem umas pinturas lá que foram encontradas há muito tempos atrás. E aí, é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Então, é um lugar também muito turístico. E aí, o INFA, né, tomou conta ali, porque encontraram várias coisas arqueológicas, pinturas. Então, tudo isso tomaram conta. É um parque, veja. Lá no Rio de Janeiro, é o que? A estátua do Cristo Redentor. E no Rio Grande do Sul, são as ruínas. Lá em Ouro Preto, é o que? É a cidade de Ouro Preto toda tombada. E aqui é um parque nacional que é tombado. Então, vamos lá. Então, tem vários locais, várias diferenças, vários procedimentos de tombamento e para ser dirigido pelo povo. Então, vamos lá. E aí? É uma igreja? Será que é aqui? Igreja, a gente pensa logo que é em Olinda. E que local é esse aí? Não é por aqui, é longe, é longe. Olha aí, ó. É a Praça de Francisco e São Cristóvão, que fica em Sergipe, também é região Nordeste. Então, a praça reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco em 13 de agosto de 2020. Então, pode ser um patrimônio histórico nacional, estadual ou mundial. Então, tem essas três categorias de patrimônio e de tombamento. Então, aí a Unesco, quando ele tomba um determinado local, aí vira um patrimônio mundial. E aí temos a Praça de São Francisco e São Cristóvão em Sergipe. E aí, parece o quê? Parece Olinda, né, gente? Mas não é Olinda. E que local é esse? Vocês sabem que local é esse? Presta atenção, vou dar uns 5 segundinhos aí para vocês tentar adivinhar. E aí, Chaminézinho, sabe? Olha aí. Alguém sabe que local é esse? Fica difícil, né, de saber. E em casa, mamãe e papai sabe? E aí, só pela imagem, dá para
procurar aí na internet, vamos saber que local é esse? Esse é o centro histórico da cidade de Goiás. Como também, ó, é um centro histórico, assim como Ouro Preto, assim também como Olinda, né, que tem o tombamento na Sé. Então, aqui também é o centro histórico de Goiás, que também foi tombado. Então, ele aí, ó, o centro histórico de Goiás foi tombado pelo INFA em 78, reconhecido como Patrimônio Mundial, e veio em 2016, em 16 de dezembro de 2001. Então, em Goiás aí, ó, esse patrimônio histórico. Então, tudo isso aí foi tombado pelo INFA e pela Unesco. Então, lá no Rio de Janeiro, como eu já falei, é a estátua. E aqui, em Minas Gerais, foi toda a cidade, né? Em Sergipe foi o parque, aqui também em Goiás foi a cidade. E aí, vou lançar um desafio para vocês. E esse desafio, hoje, a nossa amiga, né, Maria Farinha, ela não trouxe nada para a gente fazer aqui. E sim, ela trouxe algo para você fazer aí em casa, na sua casa. E agora, o que é que vocês vão fazer? Então, olha, vocês vão pesquisar aí quais os patrimônios históricos tem em Paulista. E aí, quais os patrimônios históricos que tem em Paulista? O nosso desafio de hoje é vocês pesquisarem esses patrimônios. E aí, como é que vai ser? Então, vocês vão pesquisar. Quem quiser desenhar, vocês desenham o local, conta um pouco da história daquele patrimônio, ou se vocês quiserem só desenhar, vocês desenham o patrimônio e tudo bem. E aí, a aula de hoje foi sobre patrimônio histórico, né? Tanto mundial, mas do Brasil, ele é reconhecido no Brasil, mas mundialmente. Então foi aí, vocês viram que o INFA tem um papel muito importante sobre esses patrimônios, de cuidar e de zelar. A sociedade também, a Unesco também, incluído nessa conjuntura. E tudo isso para a melhoria, né, da cidade. E eu já lancei o desafio. Nosso desafio é pesquisar, né, sobre os patrimônios culturais de Paulista. Então, vocês têm esse desafio lançado. Então, assim, quando vocês encontrarem esse desafio aí, vocês enviam para a rede social, envia para os professores de vocês e tudo bem aí com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, até a próxima e eu espero vocês na próxima aula. E tudo bem. Tchau. Até logo, galera.